Eu já tenho comigo pela linha telefônica o Jean, que é presidente do Simpol. Jean, bom dia. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos que acompanham a FAN FM, Antero Alves aí, Magna Santana, toda a sua equipe. Estamos à disposição. Meu caro Jean, ontem nós ouvimos aqui os ex-presidentes Antônio Moraes e Adriano Bandeira com relação à decisão judicial que está lhe obrigando a convocar uma Assembleia Legislativa. Antônio Moraes fez algumas declarações, inclusive, de suspeições diante da sua gestão. Como você se posiciona diante desses fatos? Narciso, primeiro agradecer o espaço, pedir a compreensão, eu estou com a voz um pouco abatida devido a uma gripe. Ontem vocês tentaram contato conosco para ceder o espaço, mas eu na noite anterior, no dia anterior, tinha ido à urgência com a minha filha caçula. Em razão disso, logo cedo, o telefone não estava acessível. Por essa razão a gente não conseguiu, mas já agradeço a prontidão com que a sua equipe, o Antero e todos fizeram esse contato para que a gente possa estar aqui. Primeiro, é lamentável, né, que dois ex-presidentes de um sindicato que completou 35 anos agora no último dia 30 de maio, tem toda uma trajetória, uma história de respeito, não só no estado de Sergipe, mas fora do nosso estado, como, por exemplo, atualmente o Simpol Sergipe está presidindo a Federação dos Policiais Civis do Nordeste, que representam mais de 35 mil famílias, resultado do trabalho da atual diretoria, enfim. Mas eu vi que a matéria falou que existe uma possível crise no Simpol. Eu quero dizer que não há crise no Simpol. A diretoria tem um trabalho firme, uma diretoria unida, irmanada, né? E os únicos problemas, digamos, que nós temos são causados pela oposição na política sindical, certo? Os diversos colegas que dizem aí, até citaram números, que são porta-vozes desses colegas, na verdade, um grupo de 15 colegas que tiveram no sindicato, tiraram até uma foto na frente do sindicato e liderados por esses dois presidentes, ou esses dois ex-presidentes inseridos nesse contexto, né, Antônio Moraes e Adriano Machado, né, seria, na verdade, uma insatisfação dos derrotados, né, que querem tomar o sindicato no tapetão, no grito, pois em 2014... Antônio Moraes perdeu a eleição para João Alexandre, o oficial investigador João Alexandre, e atormentou diuturnamente durante toda a gestão do então presidente João Alexandre, que fez uma brilhante gestão. Em 2018, Antônio Moraes, novamente candidato, perdeu a eleição para Adriano Machado, né, e atormentou toda a gestão da diretoria do então presidente Adriano Machado. Em 2022, Antônio Moraes perdeu novamente a eleição para o oficial investigador que vos fala aqui, Jean Rezende. Então, se fosse lá naquela época dos gols do Fantástico, 3 gols dava direito à música, Antônio Moraes teria direito a pedir uma música, talvez até aí na FAN ou em outra rádio, porque perdeu 3 eleições seguidas. Então, eu diria que é um discurso de insatisfação de derrotados, que agora juntos, né, como eles mesmos colocaram aí na fala deles ontem, né, imaginem vocês o seguinte: a gente recebeu no dia de ontem uma determinação judicial a partir de um pedido desse grupo. O que é que diz a determinação judicial? Que o Simpol deve convocar, no prazo de até 5 dias, né, uma Assembleia Geral extraordinária com a finalidade de destituição da diretoria atual e do seu Conselho Fiscal. Vejam vocês, Narciso, ouvintes, todos que nos acompanham. Preliminarmente, esse grupo coletou algumas assinaturas de filiados e não filiados até, eu vou explicar o porquê, de colegas policiais civis, dizendo que era para convocar uma assembleia sindical. Ponto. Também houve uma outra fala que foi dita que esse abaixo-assinado era para a construção de um clube social em um terreno que o Simpol possui na Barra dos Coqueiros. Essas foram as 2 alegações para a coleta de assinaturas. No entanto, o requerimento apresentado no Simpol foi para destituição da diretoria.
nós recebemos com tranquilidade, até porque o Estatuto permite aos filiados que façam requerimentos desse tipo para a solicitação de assembleia, com finalidade específica ou não, entre outros requerimentos. Porém, o próprio Estatuto diz que é necessário que se cumpram alguns requisitos. Um deles, por exemplo, é que o número de assinaturas deste requerimento atinja 1/5 dos filiados. Por exemplo, se a gente pegar um número hipotético, a cada 1.000 filiados, você tem que ter 200 assinaturas. Esse é um requisito que está lá no próprio Estatuto, que é de conhecimento de todos, pois o nosso Estatuto é público, está lá no nosso site, simpolsergipe.org, acessível a qualquer cidadão, inclusive, não apenas aos filiados. E apresentaram esse requerimento, a gente recebeu. Ao avaliar o requerimento, percebemos que boa parte das assinaturas eram de pessoas não filiadas ao sindicato, né? Ele deveria ter sido assinado apenas por filiados, mas lá constavam assinaturas de pessoas não filiadas. Bem como, Narciso, também existiam pessoas que assinaram por mais de uma vez, talvez para robustecer o número ali, né, de assinaturas. Então, diante disso, o Simpol, com respeito aos colegas, né, no espaço, no ambiente democrático, respondeu esse requerimento, dizendo que formalmente nós não tínhamos como atender este requerimento em razão do que eu acabei de explicar a você e os seus ouvintes. Fizemos, inclusive, um vídeo esclarecendo e que foi publicado em nossa lista de transmissão, já que, em tese, é um assunto que deveria ser discutido internamente com os filiados, que a vontade do sindicato será sempre conduzida, especialmente na nossa gestão, eu posso asseverar isso, pela vontade da maioria dos filiados. Diferente da gestão de Antônio Moraes, por exemplo, né, que o Simpol também já disponibilizou para os filiados uma auditoria da sua má gestão realizada, uma auditoria feita pelo então presidente, a gestão do então presidente João Alexandre. Este dossiê está lá também disponível aos filiados, onde, por posturas como essa, de usar espaços democráticos, gentis, como esta rádio, de um trabalho sério, ele atacou, por exemplo, um procurador do Estado, foi condenado pessoalmente em R$100 mil à época e fez uma assembleia para manobrar para que o sindicato pagasse essa conta, certo? Entre outras questões que constam lá nesse dossiê, também disponível aos filiados, que já é de conhecimento público, né? Então, eles tocaram no ponto, por exemplo, de vacâncias. Quando surge uma vacância, essa não é a primeira diretoria nesses 35 anos de sindicato que surgem vacâncias, seja por renúncia, seja por outro motivo, né? O próprio Estatuto permite que a diretoria faça o preenchimento desta vacância, inclusive por remanejamento interno entre diretores e conselheiros, tá? Ou algum outro oficial investigador de fora daquele contexto interno da diretoria, desde que posteriormente seja ratificado em uma assembleia sindical. E todas as nossas vacâncias, esse procedimento foi realizado. Então a gente tem tranquilidade quanto a isso. Inclusive, sobre este requerimento específico de destituição de assembleia, vários colegas, após o posicionamento do Simpol, têm nos procurado para pedir para retirar o nome dessa lista que foi apresentada, dizendo que foram enganados sobre o propósito da solicitação do requerimento. Então, a gente lamenta que 2 ex-presidentes, Antônio Moraes e Adriano Machado, tenham se juntado, como disse Adriano na fala dele ontem aí no seu programa. A gente, abre aspas, a gente tenta resgatar, né? Na verdade, fechando as aspas, eles estão tentando Jean, e com sindicato. relação à decisão judicial, você acha que a Justiça cometeu um equívoco ao determinar que você faça a convocação da Assembleia? Eu diria que quem ingressou com uma ação está tentando usar a Justiça, induzindo a erro, pois não apresentou a documentação necessária para que o magistrado e toda a sua equipe que trabalha com esse magistrado tivessem subsídios o suficiente
para uma decisão de tal sorte que a decisão se restringiu única e exclusivamente a determinar deixa eu a entender. convocação. Você acha que o juiz, então, foi induzido ao erro pela ação judicial? Com certeza, e a nossa diretoria e assessoria jurídica, a partir da notificação de ontem, quero dizer aqui que decisão judicial a gente cumpre, né? Essa é uma tranquilidade que aqui nós temos. Em momento algum a gente vai desrespeitar a decisão de um magistrado, certo? De um trabalho sério da Justiça Sergipana, que é reconhecida nacionalmente por isso, mas, obviamente, na seara jurídica, na seara judicial, a gente vai demonstrar que acabou sendo um equívoco esta decisão, né? Além do fato de que a autonomia do trabalho sindical ela deve ser respeitada, pois estamos trabalhando dentro do estatuto, dentro do que preconiza a legislação. Imagine você, Narciso, se alguém que não gosta de você, do seu trabalho, de alguém da sua equipe, ingresse na justiça e a justiça, a partir de hoje, passa a determinar qual será a pauta do seu programa ou de qualquer outro programa de comunicação, seja no rádio ou na TV do estado de Sergipe ou do Brasil, né? Se a gente entrar nessa seara e isso virar moda, né? As pessoas não vão respeitar mais mandatos eletivos, pois o sindicato está diante de um mandato eletivo, de uma eleição histórica, onde nós derrotamos no voto, entre os oficiais investigadores votantes, nós derrotamos Antônio Moraes e Adriano Machado na última eleição de 2022 com uma expressiva e histórica vitória, né? Então, a decisão judicial a gente vai respeitar, a gente vai cumprir sem nenhum tipo de dificuldade, tá certo? E com a tranquilidade de que na nossa gestão, iniciada no ano de 2023, e que vai, se for da vontade de Deus, até dezembro de 2026, um mandato que coincide com a gestão do governo, por exemplo, um mandato de 4 anos, a gente vai seguir com a tranquilidade de que as decisões, elas não são monocráticas, elas são de um colegiado. Agora, Jean, para que a gente possa... Uma diretoria formal. Já que você está dizendo que vai cumprir a decisão, para quando será convocada a Assembleia? Pronto, esta convocação será discutida com esse colegiado, que é a nossa diretoria. Nós fomos notificados ontem por um oficial de justiça, o recebemos respeitosamente na sede do nosso sindicato, né, já que trata-se de uma questão institucional e funcional. Certo. É lá que é o ambiente correto da gente receber os oficiais de justiça. E hoje teremos uma reunião da diretoria, do nosso colegiado, para tratar e discutir com a nossa diretoria jurídica e assessoria, né, conforme foi determinado a convocação, respeitado o estatuto. Perfeito. A justiça determinou a convocação, mas disse que deverá ser seguido o estatuto para esta convocação, para a realização desta Assembleia. Pegando esse gancho dessa fala que você colocou, desse detalhe, respeitando o estatuto, uma fonte me revelou que, em diálogo com um membro da diretoria do Simpol, ouviu dele de que você poderia utilizar nesta reunião a seguinte estratégia: convoca-se uma assembleia do Simpol para o início de 2025. Desta forma, você não estaria descumprindo a decisão judicial e encontraria amparo no estatuto. Procede esta informação, Jean? Exclusiva. Veja, eu não entendi a colocação para o início de 2025, Narciso. 2026, perdão. Falou aí para o... Ah, tá. Veja, Narciso, são especulações que surgem. Já chegou para mim também essa informação que chegou para você e sua equipe. A gente respeita muito a decisão judicial. É por isso que, a partir da notificação, o procedimento da presidência do Simpol foi convocar uma reunião, né, com a nossa diretoria, e decidiremos conjuntamente qual será o melhor momento. Obviamente que não faz sentido, se a determinação judicial está querendo, por alguma intenção, que esta Assembleia ocorra o mais breve possível, a gente vai ver dentro da razoabilidade, né, em tese, tecnicamente, teoricamente, nós poderíamos sim colocar para um momento mais distante, mas tudo isso será discutido. O que a gente precisa ter é realmente um tempo necessário para que a justiça ouça a outra parte, que é o nosso sindicato,
nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos apresentar, né, a verdade real dos fatos e não utilizar, seja a justiça, ou seja um espaço importante como esse para a nossa população, de notícias que realmente tragam coisas positivas para a nossa população, do que politicagens internas, questões, né, tão pequenas quanto as pessoas que estão trazendo essas questões aqui para o rádio. Né? Tem o filósofo costuma dizer que se ninguém te odeia, se ninguém te odeia, você está no caminho errado, né? Porque o sucesso ele chateia, o talento incomoda e a energia boa causa inveja, né? E ainda tem um outro ditado popular que diz que o sonho do sujo é melar o limpo. Então, a gente está tranquilo aqui, com todo respeito à decisão judicial, à nossa justiça sergipana. A gente confia no trabalho do judiciário. Tenho certeza que todos esses fatos, inclusive as falas públicas, né, desses dois colegas, Antônio Moraes e Adriano Machado, serão levadas ao judiciário, né, para, inclusive, demonstrar as reais intenções de todo esse contexto, e a gente tem a tranquilidade de que a categoria tem maturidade e terá responsabilidade para tomar a melhor decisão. Agora, num ambiente democrático, ano que vem tem eleição para o Simpol. Ambos poderão se candidatar ou fazer parte de um grupo que já está formado para disputar a eleição. É legítimo, é natural. Mas no tapetão, no grito, no golpe, nessa gestão, ou se estão pensando que com base em pressão vão gerar uma situação de renúncia, podem tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai ocorrer. Ok, obrigado, meu caro Jean, pela participação, espaço sempre aberto. Eu que o agradeço, Narciso Machado, a todos que fazem a FAN, espaço de grande audiência. A gente sempre está à disposição de vocês, inclusive em qualquer oportunidade. Nunca tivemos a oportunidade de estar aí com você no estúdio, né, acompanhar pessoalmente, mas nos colocamos à disposição sobre qualquer temática de interesse dos oficiais investigadores, ou que a gente possa contribuir com o seu programa em esclarecimento a essa grande audiência que a sociedade sergipana acompanha. Muito obrigado, meu caro Jean, presidente do Simpol, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Fama. Vamos aguardar então esta reunião de hoje e saber se esta assembleia será ou não marcada, cumprindo assim a decisão da Justiça. Acha que um magistrado, tanto tempo de formação, capacitação, foi induzido ao erro, é uma inocência muito grande, ou é querer induzir a massa do Simpol a entender que a decisão, na verdade, foi um erro. Era melhor ter sido direto. Na verdade, eu tinha até outras perguntas a fazer ao presidente, mas como ele entendeu que a pauta não era para estar no rádio, eu encerrei a entrevista.